falar um pouquinho sobre Deus Toff, então, que teve um papel importantíssimo na história do planeta, né? Deus Toff, o rei Toff, o Atlante. Toff é um rei sacerdote atlante que fundou uma colônia no Antigo Egito depois da submersão no mar de seu país natal. Então, o que que se sabe, né? Toff, segundo o que diz, é, ele é representado, né, na cultura egípcia, lá nos desenhos, por um ser humano com cabeça de íbis, tá? Segundo o entendimento que se tem, esse íbis é como se a representação simbólica da sabedoria, por isso ele tem cabeça de íbis, tá? Como uma simbologia da sabedoria que ele possuía. Ele era um remanescente de Atlântida, né? Um ser muito poderoso em Atlântida, que momentos antes ou pouco antes de Atlântida submergir, ele, como sabia que isso ia acontecer, ele saiu e foi fundar, então, o Egito como nós conhecemos hoje, né? A história do Egito como a gente conhece hoje, tá? E ele ficou lá criando as pirâmides, inclusive a pirâmide de Kéops, que é a principal pirâmide que tem lá, a pirâmide de Gizé, desculpa, que é a principal pirâmide que tem lá, que é atribuída ao rei Kéops, que na verdade, segundo o Caibalion, segundo os ensinamentos herméticos, é atribuída erroneamente a Kéops, sendo que, na verdade, quem foi que criou, né? Criou assim, não quem construiu mão na massa, mas quem criou essa pirâmide, quem fundou ela, foi Hermes não, foi o Thoth, né? O rei Thoth, Deus Thoth. É a principal pirâmide, a mais poderosa, a mais potente pirâmide do Egito. Então ele foi lá deixar todos esses ensinamentos que seriam perdidos em Atlântida. Ele foi recriar eles, né, basicamente, no Egito, para que eles não se perdessem, tá? Então, lá, continuando. Ele foi o construtor da Grande Pirâmide de Zé, né? Erroneamente atribuída a Kelps, como eu falei. Incorporou nela o seu conhecimento da sabedoria antiga e também, com certeza, os registros secretos e instrumentos da antiga Atlântida. Durante os 16 mil anos, ele regeu a antiga raça do Egito e aproximadamente 52 mil a 36 mil anos antes de Cristo. Então, tudo isso aconteceu há cerca de 52 a 36 mil anos antes de Cristo, ou seja, faz muito tempo, né? A datação que os astrólogos, não, desculpe, os, ai, como fala a palavra? O pessoal faz lá para descobrir a idade é, das coisas, né? Por datação carbono, etc. Eles estão chutando aí recentemente a 10 mil anos. Antes eram uns 3 mil, agora estão indo para 10 mil, algumas pirâmides, até a própria esfinge, né? Mas, segundo o que diz a filosofia hermética, tem mais de 52, cerca de 52 a 36 mil anos antes de Cristo, ou seja, é muito mais antiga do que se imagina hoje em dia, né? Então ela é muito antiga. E esse rei Toff, ele ficou regendo, então, cuidando, né, da antiga raça que existia no Egito por aproximadamente 16 mil anos. Ou seja, se uma pessoa vive estourando 80 anos, 90, 100 anos, como ele viveu 16 mil anos, né? Então, assim, ele é um ser, por isso que ele, né, foi reconhecido como um deus, mas no meu entendimento, ele é realmente um ser, né, de grande elevação espiritual consciencial, obviamente, mas que transcendeu a morte, tá? E ele ainda continua vivo, tá? Para que não fique aí na curiosidade, até um próximo nível a gente vai aprofundar esses temas, né? Para mim, para o meu entendimento, de acordo com os meus estudos, existem as cidades intraterrenas, né? E muitos daqueles que transcenderam a morte vivem nessas cidades intraterrenas, tá? Ou seja, dentro da Terra, ajudando a comandar os eventos aqui, que acontecem aqui na Terra, na superfície,
lá de dentro, tá? Inclusive, eu tive um acesso a uma informação dessas um processo que eu fiz introspectivo, né? Onde eu tive, como fala? Estado de consciência alterado, eu consegui chegar em algumas informações. Essas informações vinham de dentro da Terra, né? No momento em que eu obtive essas informações alguns anos atrás, eu não conseguia conceber. Eu falei assim, como assim? Para mim até então, né, quem comanda a Terra, ou, né, fica acima da Terra, né? Vem de cima, vem do céu, vem do alto. Como assim vem de lá de baixo? Vem de dentro da Terra. Então, durante um bom tempo, essa questão ficava me incomodando, embora eu pensasse assim, com certeza é real, não ia me mostrar isso se não fosse algo real. Eu sentia que tinha verdade ali, mas eu não conseguia conceber aquilo, né? E conforme eu fui estudando e cada vez mais me aprofundando, hoje eu consigo entender mais, embora ainda não completamente, mas consigo entender mais esse processo, como ele funciona, tá? Então, de acordo com o que eu entendo, a forma como eu entendo, né, aqueles que transcendem a morte, né, porque a morte nada mais é do que um estágio de vibração, um estágio de transição, você dominando aquelas leis que eu passei de energia para vocês, e as leis herméticas que eu vou passar hoje, dominando, estudando a fundo e aplicando, você também consegue, né? Então, assim, é possível. A gente vai estudar sobre isso mais aprofundadamente, como eu falei, no nível 3, as questões de prática, entendimento dessas leis de uma forma mais profunda, né? Mas adianto que é possível, tá? Mas é um caminho bem longo para se chegar lá, né? Olhando, tendo em vista a nossa realidade atual, né? Mas tenha em mente que é possível, ok? Então, Toff, ele transcendeu, se tornou, né, o que chamamos de um deus, né? Um deus, quando a gente chama, quando a gente para pensar, né, no que seria um deus, né? Ele seria alguém que tem superpoderes, alguém que sabe de tudo, né? Alguém de elevação espiritual, né? Por isso ele é chamado de um deus, né? Continuando, naquele momento, as raças bárbaras antigas, entre as quais ele e seus seguidores haviam se estabelecido, haviam sido elevadas a um alto grau de civilização. Toff era um imortal, como eu falei. Quer dizer, ele tinha vencido a morte, passando somente quando queria e, mesmo assim, não pela morte. Sua vasta sabedoria fez dele um governante sobre várias colônias de Atlantes, incluindo as das Américas Central e do Sul. Tá? Quando chegou o tempo dele deixar o Egito, ele erigiu a grande pirâmide na entrada para as grandes galerias de Amente. Colocou nelas os seus registros e designou guardas para seus segredos dentre as mais altas pessoas. Em tempos posteriores, os descendentes desses guardas se tornaram sacerdotes da pirâmide, os quais divinizaram Thoth como o deus da sabedoria, o civilizador, daqueles que, na idade da escuridão, seguiram seus passos. Tá? Esse aqui também é um trecho do livro, tá? No livro, se eu não me engano, a Tábua de Esmeralda, tá? Então, Toff, quando ele tinha que fazer essa passagem, né? Na verdade, ele entendia todo o funcionamento da vida, dos universos e tudo, etc., né? Então, ele sabia o momento que era a hora de ele estar em ação e o momento que ele tinha que ficar mais num período de introspecção. Então, no momento que ele tinha que se retirar. E nesse momento que ele tinha que se retirar, ele então criou essa pirâmide, né? E nela ele deixou vários ensinamentos ocultos, né? Para que as próximas civilizações, aqueles que viessem depois, pudessem aos poucos ir decodificando, né? E avançando. Ele foi o pai do tarô, foi o pai da escrita, ele que criou a escrita, ele que criou os números, a numerologia, os números, né? A medicina e muitas coisas, tá? Ele teve um papel, assim, fundamental na história da humanidade, tá? Um papel gigantesco mesmo, tá? Ele foi um cara realmente sensacional. Então, aqui eu coloquei uma imagem aproximadamente, segundo as teorias de Platão, de como seria Atlântida, né? E a pirâmide de Gizé, ok?
Só para ilustrar o que a gente está falando aqui.